vitória para mim. Vencer, teu sangue no cordeiro, eu irei vencer. Graças a Deus. Não lembro de glorificação. Aleluia. Amém, Senhor. Pela fé somos salvos, pela graça de Deus, em Jesus. Pela fé no seu sangue vamos além do véu, onde brilha o divino amor. Este é o firme fundamento da igreja, a fé é somente a fé. O invisível ainda vemos, pela fé chegaremos à pátria celestial, pela fé. Pela fé entendemos os mistérios de Deus e estudamos sua voz. Pela fé a palavra se revela a nós. Pela fé somente a fé. Este é o firme fundamento da igreja, a fé é somente a fé. O invisível nós já vemos, pela fé chegaremos à pátria celestial, pela fé. Amém. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Eu queria convidar aqui o nosso irmão Djalma, que ele tem um dom para passar aqui para os irmãos. Olha só, irmãos. Na primeira parte da aula, eu mostrava um cercado de togas de madeira. E esse cercado, ele cercava todas as igrejas da região. Então eu vi que esse cercado ele era preso por 3 tirantes, de 3 metais diferentes. A primeira parte era de ouro, a segunda parte era prata e a terceira parte era bronze. E era visto que alguns touros eles estavam acima dos outros, de forma que quem olhava de longe percebia aqueles touros que estavam mais altos. Então vi um varão da parte do Senhor, esse varão ele tentava ajustar aqueles touros de madeira, mas alguns daqueles touros de madeira eles eram resistentes àquele ajuste que aquele varão fazia. Então vi um anjo, então ele colocava óleo naquele touro de madeira, porque a base daquele touro era uma base dura, então era dificuldade para aquele touro entrar. Então aquele óleo ele ia amolecendo aquele terreno, de forma que
Ao final da reunião, todos os toros eles estavam na mesma altura. Amém? Todos da mesma altura. Não existe um mais importante, um melhor, mas o Senhor quer que todos nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um desejo do Senhor e o que Ele mostra é que está havendo uma ação do Espírito Santo para nos nivelar. Isso vai ser muito bom para todos nós, né? Mas na realidade eu chamei o Djalma aqui, eu já conheci ele há muitos anos, porque eu não consegui ressuscitar Daniel para ver o que estava escrito aqui na visão, né? Senão eu ia falar Mene, Mene, Tekel, né? Mas aí como ele já sabia o que era. Amém. Brincadeira, Djalma. Nós vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 17. Esse vai ser o primeiro verso que nós vamos ler. E depois nós vamos continuar neste mesmo capítulo, falando sobre a evangelização neste tempo do breve, a evangelização nestes momentos finais, né? 14, verso 17. Vamos ler nas nossas Bíblias juntos? Vamos. E a hora da ceia mandou chamar. Vinde. Amém, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra e mais uma vez pedimos, fala conosco, oramos em nome de Jesus. Amém, os irmãos podem estar assentados. Eu quero transformar esse texto, este verso numa pergunta diante da observação daquilo que nós encontramos quando chegamos aqui. Eu já estou puxando a orelha do pastor da igreja aqui, que sou eu mesmo. A pergunta, estava tudo preparado quando vocês chegaram aqui? Sim ou não? Os que chegaram depois, sim. Estou falando aqui da estrutura. Pastor Geraldo correndo para pegar violão, Tarcios querendo saber onde estava a fonte do teclado, né? Se o Léo não descobrisse que a tomada estava desligada ali, não tinha ligado aquela televisão ali. Então, tudo preparado. O Senhor já como os irmãos já falaram, antes de chegarmos aqui, o Senhor já tinha preparado tudo, fizemos reuniões, o Senhor deu os dons, mostrou tudo que deveria ter sido feito. Mas quando se trata de estrutura aqui, falhamos. Então precisamos chegar um pouquinho mais cedo, eu sei que é sábado, alguns ficaram para tomar café em casa com as esposas, outros perguntaram se ia ter café aqui. Não perca a oportunidade de tomar café com a sua família, com a sua esposa, sábado e domingo, às vezes são os únicos dias e horários que nós temos, né? Mas se os irmãos quiserem fazer na próxima reunião um café, a gente fala com o outro pastor Carlos, que virou vovô, né? Netinha dele nasceu ontem, né? Então a gente conversa com ele e falamos, olha, o pessoal quer que tenha um café, né? É que é Carlos Alberto e Carlos Eduardo, né? Esse é Eduardo, né? O outro é Carlos Alberto, ele foi ver o neto dele, né? A neta que nasceu, né? Eu até falei com a Elaine. Ele saiu do Rio, papai, e está voltando vovô, que é uma benção, né? Então, tudo preparado, irmãos. Nós precisamos deixar nas nossas igrejas tudo preparado para recebermos aqueles que o Senhor há de trazer. Não somente na questão estrutural, vai ter aqui um slide daqui a pouco. Aí tem uma irmã que eu convidei para estar aqui, para que ela pudesse falar um pouquinho sobre uma pesquisa que nós estamos fazendo, sobre um trabalho que nós queremos fortalecer no nosso meio. O pastor Márcio também está aqui, é dessa mesma área também de acessibilidade. E nós vemos que nós estamos um pouquinho distantes daquilo que é o ideal. Sempre digo que ainda estamos engatinhando. Em 2000, na época de 2000, né? Eu, Augusto, Fernando, tinha mais alguém em Bangu nessa época aqui? Não, né? 2000, 2003, 2004. Djalma também estava lá, né? Quantos surdos a gente o Gerson também, né? Não tinha Pedra Branca ainda, né? Também, né? Já aumentou o número, tá vendo?
Quantos surdos nós tínhamos mais ou menos lá naquela época em Bangu, vocês lembram? Uns 15 surdos mais ou menos. Não tinha nem trabalho nenhum de acessibilidade. Fomos à primeira reunião lá no presbitério em 2004, quando o Senhor deu uma revelação dizendo que há um lugar para o surdo na obra. 2004. E eu não vejo a maioria das nossas igrejas ainda preparadas para receber um surdo ou um que tenha algum tipo de necessidade. Qual é o termo, Márcio? As pessoas que têm... Não somente surdo, que tem alguma outra deficiência. Pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência, porque se eu falar errado, ele tem que me corrigir. Até o termo a gente tem que saber como falar, né? Então, eu não tenho visto ainda uma preparação sobre isso. Nós tivemos há um tempo atrás na Baixada um seminário de Libras, pastor Rogério, Marques, pastor Zanella, mais algumas outras irmãs, e foi procurado por um surdo na época e ele disse o seguinte: o pastor tem que aprender Libras. Aí eu disse a ele, por quê? Ele, porque tem assuntos que eu tenho que conversar com o pastor que a intérprete não pode saber. E o surdo também, além de você saber, ele é muito sincero, ele fala de tudo e está todo mundo vendo. Quando eu estava aprendendo, comecei a aprender Libras no INES, lá em Laranjeiras, né? Eu estava assim, amando, querendo saber tudo que estava sendo falado, e tinham duas garotas surdas, né, no ônibus conversando, e eu prestando atenção para ver se eu conseguia entender alguma coisa. Aí uma virou para a outra e falou assim, ó, tem um homem preto ali olhando a gente conversar. Mas eles falam preto mesmo, eles falam surdo. Aí eu fui e falei para ela, não, é feio chamar as pessoas de preto. Aí ela, não, mas é aqui assim que a gente faz, meu, mas a gente tem que aprender, temos que estar preparados. Porque o Senhor tem por intenção trazê-los. E a pergunta é, estamos preparados para recebermos pessoas com deficiência? Eu acho que ainda precisamos melhorar muito. Então, quando nós chegamos aqui, tinha ainda algumas pendências. Essa foto de uma festa, quem chegou já encontrou tudo preparado, isso começa meses antes, né? Para casamento hoje, então, o pessoal acha que começa um ano antes, já vai vendo, tem tanta coisa para ver, né? Porque você quer fazer uma festa que os convidados se sintam bem e digam, olha, que lugar maravilhoso, espetacular, como fui bem atendido, como não faltou nada. Porque às vezes falta. Eu lembro do falecido pastor Luiz Otávio, né? Foi um casamento de um irmão, que eu não vou falar o nome, e o pastor Luiz Otávio que fez o casamento, aí ele fez questão que a gente fosse à festa, chegamos lá, festa de rico, tinha umas torradinhas com patê, né? Aí, que passava, festa boa é a nossa, né? Que tem de tudo, né? Aí aquela festinha, passando um patê, não sei o quê, o pastor Luiz Otávio chamou o noivo e recitou um texto bíblico para ele. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, eis que aqui pereço de fome. As pessoas querem encontrar um lugar muito bem preparado, um culto espiritual, preparado no culto profético, os dons, né, o louvor, né, a mensagem, eles querem encontrar tudo preparado e isso tem feito, né, a diferença. Muitas pessoas chegam no nosso meio, como eu cheguei, e encontrei ordem. Eu sempre digo de um ex-colega de trabalho, a gente trabalhava lá no Miésimo da Silva, em Campo Grande, e todo lugar é lugar de evangelização, né? E eu comentei com ele sobre as crianças na nossa igreja, que as crianças ficavam assentadas à frente, que elas cantavam louvores, que elas glorificavam. Aí ele falou assim, duvido, porque na minha igreja as crianças ficam numa salinha separada, tem lá o ministério infantil para cuidar das crianças e as professoras saem de lá com o cabelo em pé porque as crianças não dão sossego. Aí ele falou assim, na sua igreja as crianças ficam assentadas? Aí eu, mais uma vez, um texto bíblico, né? Vem ver. Aí ele saiu lá de Campo Grande, foi lá na Praça Seca, na época eu estava na Praça Seca, e ele ficou maravilhado em ver as crianças cantando e glorificando o nome do Senhor. Estava preparado? Tudo preparado. E nós, às vezes, esquecemos de colocar nesse grupo especial para louvar e bendizer o nome do Senhor. Então, já transformei o verso numa pergunta. Estamos preparados para receber
Você está preparado para sair e evangelizar e falar do Senhor? Porque precisamos estar preparados. Temos conhecimento da palavra, do corpo doutrinário, temos o conhecimento. Quando se fala de obreiros e diáconos, os dois no livro de Atos. Rapaz, eu queria saber como é que ele descobre que a gente tem reunião. Senta aí, André. Cadê aquele tênis que o pastor te deu? Quando é que vai ser o casamento lá? É hoje. Como é que você vai vestido para o casamento? Vai de terno, bonitinho, né? É isso mesmo, né? É uma bênção, pelo menos ele está com a gente, né? E quando nós analisamos aqui o livro de Atos, o pastor falou sobre, né? Temos os atos dos apóstolos, mas também temos os atos dos diáconos, Felipe e Estevão, um grande evangelista, e um outro, um exímio conhecedor da palavra de Deus. E é o que nós precisamos nos esforçar, né? Para estarmos sempre em sintonia com a voz do Espírito. Vai para tal lugar, lá está deserto, Senhor, uma estrada que está deserta, o que eu vou fazer lá, né? O que eu vou fazer na Macedônia, Senhor? Na Bitínia talvez fosse mais fácil, né? O que eu vou fazer na Macedônia? Lá só tem filósofos, matemáticos, olha, não. É lá mesmo que o Senhor quer, né? Então são detalhes que nós precisamos todos os dias colocarmos diante do Senhor. Eu não gosto muito do termo, meu irmão, que é de uma outra denominação, ele fala muito sobre isso. Você tem que ter o seu devocional. Você tem que ter o seu momento de leitura da palavra, você tem que ter o seu momento de oração, você tem que ter o seu momento de consagração, de jejum, se colocar na dispensação e à disposição do Senhor, porque em um momento qualquer o Senhor vai te usar, até indo para a igreja. Tinha uma irmã andando aqui de Evangelho Sem Fronteiras, viram? Bonezinho, eu falei, já está preparada? Ela, sim, e estou com aquele folheto, a palavra de esperança no meu bolso. Qualquer lugar que a gente vai, temos que estar prontos, né? João e Pedro indo para o templo, antes de entrar no templo, eles evangelizaram, e o resultado daquela evangelização foi uma cura milagrosa, e o resultado foram, o número daqueles que eram salvos chegou a quase 5.000. Então, o tempo todo nós temos que estar prontos, preparados. Então, nós vamos dividir aqui, né? Já falamos, né? A hora da ceia mandou chamar os seus servos e convidar, vinde, que já está tudo preparado. Na eternidade, Deus já preparou tudo. O que vai acontecer no dia, quem Ele vai alcançar naquele dia e quem Ele vai usar de nós para alcançar alguém naquele dia. Aí eu quero fazer uma outra pergunta. Há quanto tempo eu e você não convidamos ou não levamos uma pessoa até a igreja? Porque a gente vai no grupo de assistência, tem que evangelizar, cada grupo de assistência, se trouxer um por mês, e eu. Todas as coisas a gente tem que usar como propósito, né? Já comentei aqui numa madrugada também para os irmãos, eu nem sabia que eu tinha mais um armário no local onde eu trabalhei, já me aposentei há algum tempo, e descobriram que tinha um armário meu lá trancado. Aí me ligaram, dois da antiga lá me ligaram, o imediato mandou limpar todos os armários, tem um armário seu aqui. Eu falei, nem sabia que tinha. Pode quebrar o cadeado? Eu falei, pode. Aí quebraram o cadeado, acharam algumas roupas, livros e uma Bíblia. Estava lá no armário há muito tempo. Aí um dos colegas, mora aqui em Jardim América, perto da nossa igreja, ele perguntou, eu posso ficar com essa Bíblia para mim? Eu falei, pode. Aproveitei e convidei ele para vir à igreja. Olha lá a irmã de Evangelho Sem Fronteira lá, ó. Todo lugar, temos que estar prontos, preparados para evangelizar. Está pronto? Você está com um convite aí, uma palavra de esperança? Você sabe o endereço da sua igreja, pelo menos de cabeça? E se for um surdo que te encontrar na rua, você tem condições de orientá-lo a chegar numa igreja onde tem intérprete? Está ficando apertado para nós, né? Mas os discípulos, eles andaram com o Senhor Jesus 3 anos. Foi um período de formação. Primeiro o Senhor só disse vinde, vinde, e no final o Senhor disse ide. E o Senhor está nos chamando, vinde, viemos, estamos aqui, já ouvimos uma palavra de graça para o nosso coração, edificação. E daqui a pouquinho o Senhor vai dizer, ide, tem culto hoje, ide.
Daqui até a nossa casa, da nossa casa até o culto, o Senhor com certeza Ele quer operar e quer nos usar. Então é uma ordenação do Senhor, né? É uma ordenança, uma ordem. E de fazer discípulos. E se eu não estou fazendo, tem algo errado comigo? Eu preciso orar, Senhor. Quem que o Senhor quer que seja alcançado através de mim? Comece a orar nesse sentido. Você vai mostrar alguém, talvez o vizinho mais chato, talvez um perseguidor como Saulo, talvez um colega de trabalho, um parente próximo, distante. Hoje você nem precisa ir lá no outro estado, é só você mandar o endereço da igreja, mandar o link, né, para que ele possa participar aí do Evangelho Sem Fronteiras, ou da Trombetas e Festas, ou da EBD. Quase tudo hoje nós temos aí para oferecer, né, às pessoas, e muitas pessoas têm sido alcançadas. Teve um dia, eu recebi um telefonema 027, quando liga 027 é lá de Vitória, né, de Vila Velha, eu já fico preocupado. Aí um pastor falou, olha, nós atendemos aqui no 0800 uma senhora de 80 anos, ela mora na Barra da Tijuca, ela tem 3 cuidadoras e ela nos ouviu e ela entrou em contato pelo 0800 e ela quer receber assistência. Aí eu estou na Praça Seca, liguei para o pastor Luiz Henrique, que estava na Barra na época, e passei o contato, eles foram lá fazer a visita. Então o Senhor, Ele está aí lançando a rede, e o Senhor está alcançando, mas o Senhor também quer usar, né, as nossas vidas. Então tem que estar tudo preparado para a evangelização interna, para recebermos aqueles que estão chegando. Então nessa parábola, voltem aí na Bíblia, nós dividimos aqui em 3 momentos, né? Os primeiros que foram convidados e que começaram a dar suas desculpas. Eu comprei um campo, preciso ir vê-lo, algo que haja no preço cruzado, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las. E o último, casei, não posso ir. Nós vamos encontrar pessoas assim. Estão no projeto de Deus, tem a eleição, o Senhor já mandou chamar, mas ainda não chegaram o momento deles dizerem aceito a Jesus, de exercer o seu livre-arbítrio para entrar no projeto. Estão usando o livre-arbítrio ainda para dizer, eu vou ver um campo, eu vou experimentar ainda algumas coisas. E outros vão dizer, não posso ir. Mas nós vamos desistir deles? Será que devemos desistir, já que eles já tinham um convite da parte de Deus para virem? A gente não pode desistir. Ainda que no final da parábola o Senhor disse que eles não provariam mais. Se eles mantiverem a decisão deles de não aceitarem o convite a tempo, aí são eles com o Senhor. Mas enquanto isso, nós vamos continuar realizando a obra do Senhor. Nas visitas, os irmãos fizeram uma visita ontem aqui, disseram que foi uma bênção só porque eu não fui na visita. Amém? Com certeza foi, né? Então, nas visitas, nos grupos, seus grupos, os enfermos, os idosos, então, os que estão internados. Eu lembro quando a gente era de Realengo, tinha um irmão que chamava Luiz também, estava internado no hospital da PM. Lembram dele, né? Então, eu pedi para o meu chefe me liberar um pouquinho depois do almoço, aí fui lá, tive que dar carteirada, né, de pastor para poder entrar, chamar assistência social, e lá naquele dia, estavam por ordem alfabética. Aí me levaram até um quarto onde possivelmente estaria o Luiz. Cheguei na porta, conversei com o Senhor, falei assim, eu não sabia o sobrenome dele, falei, é uma falha, né, pastor? Não sabia o sobrenome da ovelha, né? Aí só sabia que era Luiz. E estava cheio de Luiz no quarto. Aí veio um rapaz, oi? Aí veio um rapaz, aí eu falei, eu vim aqui para orar pelo Luiz. Aí ele, você é de que igreja? Eu falei, sou da igreja cristã Maranata. Ele, meu pai nunca foi na Maranata. Aí eu falei, então devo estar no lugar errado, né? Aí ele falou, mas como você está aqui e veio orar pelo Luiz, ora pelo meu pai, ele chama Luiz. Aí fui lá, orei por ele, estava dividido assim por umas cortinas, né? Quando eu acabei de orar,
pelo Luiz, o outro Luiz, nosso de Realengo, abriu a cortina e disse: pastor, acordei com a sua voz. Aí eu aproveitei e orei por ele também. Como o Senhor faz as coisas, né? Você vai numa missão e o Senhor diz: ó, é essa aqui. Você vai orar primeiro por esse aqui. Deus faz isso. Mas muitos não querem. Você não vai abandonar. Você vai continuar orando. A palavra diz no Salmo 126, lá no finalzinho, né? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, chorando. Você vai regar com lágrimas. E você vai voltar, sem dúvida, com certeza, trazendo consigo os molhos. E quando você chora sobre a semente que está debaixo da terra, você não vê o que está acontecendo com aquela semente. Mas as suas lágrimas, sua madrugada, o seu jejum, é como a água que rega e que vai fazendo com que aquela semente lá no fundo comece a germinar e de repente ela brota. E quando ela brotar, vai ser para a glória do Senhor. Porque ainda que um plante, né, e o outro cuide, quem dá o crescimento é Deus. Então, continue investindo. Não desista daqueles que são os convidados que um dia você falou, que um dia você levou a palavra por orientação do Senhor, mas eles disseram: rogo-te que me haja por escusado. E o outro diz: não posso ir. Você vai orar. Você vai dizer: Senhor, muda o coração destas pessoas. E o Senhor pode fazer isso, porque fez assim conosco. Se nós hoje estamos aqui, foi porque o Senhor mudou o nosso coração e pelo seu Espírito Santo nos constrangeu a aceitarmos o convite para a salvação. No segundo momento, quando aqueles não foram, aí eu convido a Keila para estar aqui à frente, o Tiago, o Márcio também, que é da área da acessibilidade, né? Vem cá, filha. Você está na igreja de Realengo agora, ou está com você lá, o pastor Tiago? Então, ela está com o pastor Tiago lá em Grajaú, né? E ela sempre nos ajudou aqui na questão de acessibilidade com Libras, né? Então, voltando-se, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família indignado disse ao seu servo: né, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os pobres, aqueles que não têm recurso nenhum, e eles vão entender que não é por ouro nem prata que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas nós somos resgatados pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Não é pela riqueza, não é pelo currículo, mas é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Então sai, traz os pobres, os aleijados, aqueles que precisam ser carregados. Na evangelização tem pessoas que são assim. Você vai precisar carregar. É carregar literalmente mesmo. Vai passar lá, vai pegar, vai carregar e vai trazer até a presença do Senhor. E o milagre quem vai fazer na cura do aleijado é o Senhor. Você faz a sua parte. Você traz o pobre, você traz o aleijado, você traz o manco. O manco muitas vezes é aquele que até um dia conheceu o Senhor. Como nós vemos lá no confronto de Elias e os profetas de Baal, né? Elias deu uma palavra: até quando claudicareis entre dois pensamentos? Claudicar entre dois pensamentos, né? Se o Senhor é Deus, servia o Senhor. Se Baal é Deus, servia Baal. Tem pessoas que são assim: mas Maranata, a igreja evangélica, conheço todas, eles são mancos. Mas quem é que cura? Quem é que nivela? Quem que estabiliza? A sua parte e a minha é trazer o pobre, é trazer o aleijado, trazer o manco e trazer os cegos. O cego é aquele que precisa ser conduzido pela mão. E o Senhor, como curou 3 cegos de 3 formas diferentes, ao ponto deles poderem enxergar e verem bem e distantes. Aqueles que não conhecem nada, não enxergam nada de evangelho. O Senhor também vai colocá-los no seu caminho, na rua, né? Nas ruas e bairros.
Então tem ruas aqui onde nós andamos, os bairros aqui de Bangu, Realengo, tem irmãos aqui da Tijuca, tem irmãos lá do Rio Comprido, tem irmãos lá de Sampaio, do MEC. O Senhor está nos levando. Então eu queria que ela levantasse. O Senhor tem uma circular 2825. Ela vai me dizer aqui o que a gente está planejando fazer para alcançarmos este público que vocês estão vendo aqui. A circular 2825, ela diz assim: orientação do trabalho de acessibilidade nas igrejas. Comunicamos aos pastores e igrejas as orientações sobre o trabalho de acessibilidade na igreja. Designação de responsável de cada região, que deve designar um pastor responsável. O pastor Carlos Alberto já designou o pastor Márcio. O pastor o pastor Gerson Mafra designou o pastor Tiago. Então, cada região já está com um pastor responsável, registrado ali no SGI como responsável pela acessibilidade. Mas estes pastores e cada igreja também precisa levantar mediador ou mediadora. Estamos preparados? Ainda não temos. Por isso a importância do texto em estarmos prontos para recebê-los, mas nós precisamos ter o responsável pela região, o responsável pela área e os mediadores dentro das igrejas, responsáveis por oferecer orientação, suporte, acolhimento às demandas da igreja no que se refere à acessibilidade. Na medida do possível, as igrejas devem entrar em contatos com orfanatos, asilos e outros. A igreja da Praça Seca, a cada 15 dias, visita um asilo. Lar de repouso hoje que chama, né? A cada 15 dias eles fazem um culto lá. Então isso aqui o Senhor está mostrando. Está ali, ó. Sai depressa. Tem pessoas nestes lugares que não poderão vir aqui, mas elas vão se converter lá e serão batizadas lá. E o Senhor vai usar quem? Vocês. Então nós precisamos levantar dentro das nossas igrejas, se coloquem à disposição. Mas eu não sei nada de acessibilidade, nada de Libras, nada. Mas se coloquem à disposição, porque o Senhor vai te abençoar. Vou deixar ela subir aqui, tá? O guarda-costa, pastor Tiago. Pastor Márcio, se o senhor quiser também comentar sobre este assunto. Tá? Meus irmãos, é um prazer estar com vocês aqui, falando de um serviço tão nobre. Eu vou agora só explicar um pouquinho mais delicado, porque é diferente mulher explicando de homem, né? O pastor explicou de um jeito, eu vou deixar um pouquinho mais suave para vocês. Há uma circular, ou está acontecendo, né, seminários na nossa igreja, em Vitória, principalmente, explicando sobre o serviço de acessibilidade. Né? Quando o pastor colocou ali o texto de estarmos preparados, eu achei ótimo, porque realmente é o que está faltando na área de acessibilidade para a gente. Um preparo interno da igreja. E em abril, nós tivemos o seminário em que foi colocado para a gente essa circular, informando que para um preparo melhor das igrejas, que venhamos estar nos organizando da forma que o pastor colocou. E como nós vamos fazer isso aqui? Vamos colocar um questionário, a gente vai estar enviando um questionário para as igrejas, para que os irmãos possam estar verificando dentro das igrejas o que é a necessidade. Uma outra coisa também que eu gostaria de aproveitar é que nós não usamos mais deficiente, nós usamos necessidade especial. Vou dar um exemplo por mim mesma. Eu tenho uma necessidade especial. Eu preciso de um recurso para enxergar, que são os óculos. Então, cada pessoa, ela tem uma necessidade diferente. Né? Os idosos. Eu ia chegar nos idosos também. Porque às vezes a gente acha que a necessidade é só um cadeirante, é só um cego, um surdo, mas nós temos também a classe de idosos, né? Ai, ser idoso é tão feio, porque eu estou ficando velho, mas não, a gente está com experiência e a gente precisa de algumas diferenças,
né? E há um trabalho também, e isso é incluso na acessibilidade, porque a gente tem necessidade de algo diferente. É por isso. Também a gente queria estar falando com os irmãos sobre a importância de estar observando na sua igreja. Já houve vários relatos de que há pessoas com necessidade e a gente não consegue ver. A gente não sabe que o irmão do lado pode estar com uma baixa visão, pode estar com uma baixa audição. Ele tem uma dificuldade. Então, assim, vamos abrir para os irmãos que é importante não só as necessidades que a gente consegue ver físicas, e sim também as que estão em oculto. Quando eu estava conversando com o meu pastor sobre as necessidades, que a gente precisava fazer um levantamento na nossa igreja, a gente lá levantou que nós temos uma criança autista, nós temos uma criança não verbal e temos 11 idosos. E aí, para mim, tudo estava resolvido. E aí, meu pastor olhou a estrutura e falou o que para mim? Pastor, falta qual acessibilidade lá? Falta rampa, gente. Na minha igreja não tem rampa. Lá a gente não pode receber um cadeirante. Ele não consegue entrar na igreja, ele não consegue ir ao toalete, ele não ia conseguir fazer nada. Então, nós precisamos nos preparar. Está ali, nós estamos ali todos os dias e não percebemos isso. Então, eu quero estar me colocando à disposição dos irmãos. O pastor ele vai orientar como vai ser distribuído esse questionário. É importante que os irmãos cheguem nas suas igrejas e façam essas observações para que a gente se prepare para no próximo ano a gente estar vendo quais materiais precisam ser disponibilizados, as oficinas que precisam ser feitas nas igrejas e como a gente vai estar agindo. Amém? A paz do Senhor. Esse relatório nós vamos passar aos pastores, e os pastores dentro dos grupos de assistência, ou da melhor forma que o pastor achar necessário trabalhar, porque às vezes nos falta um pouquinho de tato. E tem pessoas que se sentem grandemente ofendidas se você perguntar a elas se ela tem ou não alguma necessidade. Se você não souber abordar, isso aí é um problema. Então os pastores vão conversar, instruir os obreiros, aí dentro do grupo de assistência ou junto com os pastores, e depois nós vamos pegar todo este relatório que vai ser feito e nós vamos encaminhar lá ao serviço de acessibilidade lá do nosso presbitério. A gente mostrar como está aqui a nossa região, né? Então tem nascido muito mais crianças autistas, né? Nascido ou tem sido feito agora um trabalho melhor para apurar, para descobrir, sabe? É um espectro, né? Então são vários níveis. Isso realmente é difícil, né? Então nós temos aqui um irmão hoje aqui também, né? Ele é da acessibilidade. Já tivemos um outro aqui da acessibilidade também, que os dois já tiveram um certo desentendimento aqui, né, pastor? Então, acontece. Então, aí tiveram que chamar o Gilson, né, o nosso guarda-costa aqui, o maior de todos, para resolver. Não, foi o Alexandre, né, Alexandre? Alexandre é que... Alexandre e Francisco, né? Até para isso, né, a gente precisa ter irmãos apostos e muito cuidado. Nós tivemos pastores que foram retirados da frente de igreja porque falaram, não sei qual foi o termo que ele falou lá, mas foi um termo grave, que a mãe da criança não gostou, entrou em contato com o presbitério, não queria mais vir à igreja. Então temos que tomar esse tipo de cuidado também. Então a irmã Kélia falou, está tudo preparado? No Grajaú eu fui de lá, né? A porta lateral lá de entrada, ela sempre fica trancada, o cadeirante dá para entrar por lá, mas é discriminatório. Tá? É discriminatório você colocar o cadeirante entrando por uma outra porta que não seja a porta de entrada de todos. Isso aconteceu na Barra da Tijuca, pastor Luiz Otávio, cadeirante. Ele entrava porque a cadeira dele não passava na porta. Aí eu pegava ele no colo, pesadinho, aí botava ele dentro. Um dia eu fiz uma rampa para ele entrar por aquele lugar ali. Apareceu uma senhora lá de crachá e queria multar a igreja dizendo que eu tinha feito uma rampa fora da inclinação, do ângulo, e que a rampa era discriminatória porque ela estava na lateral, ela tinha que ser no meio ou junto com todos. Então não saiam também fazendo de qualquer coisa, de qualquer forma, né? Procure aí o pastor Márcio, procure os irmãos que já estão
com toda essa legislação aí, eles vão poder orientar para que as suas igrejas possam estar preparadas para receber os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Quando Davi mandou trazer o filho de Jonatas, lembram de Mefibosete? O reino todo teve que se adaptar para aquele moço se assentar à mesa. Não foi ele que se adaptou ao reino, o reino é que teve que se adaptar a ele. Então nós precisamos ver isso também. Essa questão também do som muito alto, né? Aqui no último seminário, um irmão reclamou que a criança ela desequilibrava, depois tinha que voltar para... E eu falei, põe um abafador nela. O abafador ajuda o autista. Tem certos tipos de tons que eles não aguentam. É muito alto. Então, dentro das igrejas também, essa questão dos instrumentos, a gente tem que estar preparado também nisso. Então, esse segundo momento aí, olha, ainda há lugar. Vamos trazer todos que estão nas ruas e nos bairros e ainda há lugar. Vamos nos preparar para atendê-los, né? Atender bem os pobres, sem discriminação, atender bem, né, os aleijados, sem ficar impressionado, né, ou querendo colocar, né, de alguma outra forma que não esteja dentro daquilo que é a nossa própria legislação. E cuidem bem de nós, idosos, porque nós cuidamos bem de vocês quando vocês eram mais jovens, né? Então, o terceiro momento, estamos acabando, ainda há lugar. Aí o Senhor disse ao seu servo, agora sai pelos caminhos e atalhos. Olha lá o Evangelho Sem Fronteira lá. É o que vai pelos caminhos e atalhos. É Filipe que vai para Jerusalém, né? De Jerusalém para Gaza, que está deserta. Então são os caminhos e os atalhos, né? Tem pessoas que gostam de pegar atalho para chegar na presença de Deus, né? Então nós vamos mostrar para eles que não existe atalho. Nós vamos mostrar para eles que existe um caminho. E este caminho é aquele que leva até a presença do Senhor, né? Então o texto diz, força-os a entrar. O verbo grego é convencer. Convencer é você ter uma habilidade para falar. E nós não temos habilidade para falar, nem sabemos como havemos de falar. Mas o Espírito Santo diz que é só abrir a nossa boca, disse o Senhor Jesus, né? E o Espírito Santo vai enchê-la. Então nós precisamos estarmos nos preparando para isso. Que o Espírito Santo coloque palavras no meu coração, para que eu possa chegar até eles e convencê-los a entrar, porque o Senhor quer a casa cheia. Aqueles convidados que rejeitaram o convite, que o Senhor possa tocar no coração deles, que eles possam vir, os que estão chegando agora, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos e todos os outros tipos de pessoas com defeito ou com necessidade, há lugar para eles. Vou lembrar aqui a revelação que o Senhor deu em 2004, no Maranhão, lá em Domingos Martins. Há um lugar para o surdo na minha obra. Há um lugar para o autista, há um lugar para o cego, surdo, cego, há um lugar para o idoso, há um lugar para o cadeirante, olha, tem lugar para todos. Mas nós temos que estar preparados. O Senhor disse que está tudo preparado. Que nós possamos, né, estar sempre nos preparando para que estes convidados sejam alcançados. Então, em breve agora, nós teremos o Trombetas e Festas. Tudo de novo. Manda o link para colocar lá no YouTube, como é que chama? Ser inscrito, se inscrever, né? Eu fiz assim, fui na casa da minha mãe, falei, mãe, me dá seu celular. Eu posso colocar a senhora aqui no YouTube aqui da igreja? Ela, pode, eu tô. Depois minha irmã chegou, posso colocar você também? Ela, pode. Fui colocando. Aí no dia do Trombetas e Festa, o pastor Edgar Júnior, que mora perto, mandou um grupo lá, pegou a minha mãe, minha irmã, um cunhado da minha irmã, e foram para a igreja, levaram lá para a igreja. Aí eu falei, mas eu vou contar como convidado meu. Você lança aí em Volta Redonda, mas eu vou lançar aqui como convidado meu. Então, outra coisa também, agora estamos tendo o mês aí da evangelização de crianças, né? Fiz a mesma coisa. Tem uma sobrinha, ela mora num bairro chamado Santa Cruz, lá em Volta Redonda, e ela tem uma sobrinha pequenininha. Olha, fiquei tão feliz, sabe? Os irmãos foram lá, pegaram, levaram.
tiraram uma foto dela lá, como se fosse uma servinha, assim, olhinho fechadinho, a garota é bagunceira, mas ela estava tão quietinha lá na igreja, eu falei, olha que benção, né? Então, eu não posso ir, mas tem alguém lá que pode fazer esse trabalho? Tem alguém que não pode vir aqui, e tem alguém aqui, eu e você, que podemos fazer esse trabalho? Temos. E quando o Senhor nos chamar, eis-me aqui. Então nós vamos ter também aqui na Zona Oeste, no Parque de Inhoaíba, né? Vamos ter também, ia ser um culto, mas agora será somente um Evangelho Sem Fronteira por causa dos custos, né? Está muito alto, né? Fazer um culto lá, de ficar praticamente o dia inteiro lá. E depois o pastor Jorge Luiz está vendo a escola Sara Kubitschek, ali em Campo Grande, onde já fizemos alguns eventos, né? Para que a gente possa depois fazer lá um culto sobre trombetas e festas. É um horário meio, eu acho que é meio-dia, né? Quando é que está o horário? É 11h30, né? É um horário assim meio indelicado, então a gente já tem que estar preparando as pessoas, né? Olha, o horário, prepara um café na igreja, eu não vejo nenhum problema disso não, né? Não vai fazer mesa preparada, cheia, aquela coisa, mas um lanchezinho, né, para as pessoas, né? Que virão, né, atender bem, né, é uma norma nossa e tem sido para nós muito louvável também podemos atender bem as pessoas, né? Então se preparem para esse momento. Quem já fez aí a evangelização de crianças, né, continue orando por aqueles que não fizeram, mande o convite, entregue aos vizinhos, né? Estava conversando com o irmão, só para encerrar, ele é de Magé. Eu tive até num culto lá, achei assim, um culto com obreiros também, muito bonito. Aí o irmão ele contou sobre a evangelização, que o pastor estava falando, olha, convidem pessoas. Foi agora, né, a gente orou por uma semana que foi vizinhos, né? E ele, puxa, Senhor, tem os meus vizinhos aqui, eu não tenho contato com nenhum, né? Ainda tem uma senhora que mora aqui de frente, que ela é tão, assim, põe um som, uma música tão alta, não sei o que, aquela coisa toda. E ele disse que saindo para ir à igreja, essa vizinha que põe o som alto, chegou para ele e falou assim, você está indo para a igreja? Ele não convidou. Ela foi até ele e falou, você está indo para a igreja? Ele falou, estou. Eu posso ir com você? Você espera um pouquinho? Aí ele espera. Ela foi, trocou de roupa, foram. Ela se convidou. Já viu que ele não... O Senhor falou, ó, já que você não vai chamá-la, eu chamo e você leva. Vamos trabalhar, senhores. Assim foi com Paulo e Silas, mesmo com açoites, prisão. Cantavam e oravam ao Senhor. Deus moveu os alicerces. Que o Senhor possa mover os alicerces destas cadeias, dessas prisões, dessas pessoas. E que quando você falar, o Senhor encha a sua boca de graça para que essas pessoas aceitem o convite. As que não aceitarem, não desista. Uma hora ou outra, o Senhor vai tocar no coração delas e elas aceitarão e elas virão para a presença do Senhor. Está tudo preparado pelo Senhor. Cabe a nós agora, como teve a visão ali do diácono, nós estamos nivelados para realizarmos esta obra, presos e ligados, unidos, né, por esses 3 fios, né? O ouro, a prata e o cobre. Né? Era cobre, cobre, era bronze. O cobre e o bronze só tem uma pequena diferença aqui, mas deixa para lá. É quase a mesma coisa. Mas amém, vamos louvar o Senhor. Daqui a pouco eu mando esses slides, os pastores já têm, né? Nós não temos um grupo de obreiros, mas a gente repassa para vocês que quiserem usar. Convido os irmãos a estarem de pé. Tanta terra pra possuir. As promessas que vão cumprir, que o Senhor se agrada. Assim nós vamos com fé no teu poder. Se fores conosco, Senhor, iremos vencer. Assim nós vamos com fé no teu poder. Se fores conosco, Senhor, iremos vencer.
advertimos o verão. Se o Senhor se agradar de nós, assim nós vamos com fé. O teu poder se for conosco, Senhor.